Olá a todos do Grupo Liberal, meu nome é Camila Azevedo, sou repórter de Política e Economia aqui do grupo, e hoje a gente vai conversar com o professor Marcos Barreto, da Fundação Vanzolini e professor da USP, especialista em inteligência artificial. Professor, primeiro eu queria te agradecer pela oportunidade da nossa conversa e bem-vindo. Oi, Camila. Oi para todo mundo que nos escuta. É super ótimo estar aqui com vocês e para tratar desse tema que é um tema cada vez mais relevante, né? Uma coisa que realmente veio para ficar. Então, professor, a gente vai falar sobre inteligência artificial voltada para o mercado de trabalho. Eu queria entender quais são os principais desafios que o mercado de trabalho ele vai ter que começar a se adaptar agora com a questão da inteligência artificial. Acho que a primeira coisa legal de chamar a atenção, né, para as pessoas não terem medo, né? Então, é uma ferramenta que está aí para ser usada. Um dia a gente teve medo de usar computador, né? E hoje em dia, né, a gente nem imagina trabalhar sem ter o computador do lado. Então, a primeira coisa que eu queria aí, né, tranquilizar até de certa forma as pessoas é porque assim é uma ferramenta nova que está aí e para uma grande quantidade de pessoas, né, que trabalham principalmente com texto, com imagens, essa vai ser uma ferramenta que vai estar aí disponível para que você possa, enfim, trabalhar melhor no seu dia a dia. Então, hoje, quando a gente escreve um texto, a gente já tem a ajuda aí da revisão gramatical e da revisão ortográfica no texto, né? Então, aparecem lá as minhoquinhas, né, no editor de texto para a gente corrigir. Isso se amplia com o uso das técnicas de inteligência artificial, na medida, então, em que textos, inclusive, podem ser sugeridos, né, e facilitando, assim, a redação, né, e claro que essas não são ferramentas autoritativas, no sentido de que elas vão sugerir alguma coisa e compete a você, né, entender o que ela está sugerindo, ver se está bom, se está ruim, né, e aí fazer a alteração, né, assim como, né, a gente tem hoje até um pouco, né, aí nos editores de texto. Então, as profissões que vão ser mais impactadas são essas em que realmente a gente tem, né, uma produção maior de texto, como jornalistas, né, então a sua profissão em particular, né, vai ser impactada, do pessoal de marketing, né, que escreve peças de marketing, do pessoal de desenho, né, que faz ilustrações, então essas são as profissões que vão ser mais imediatamente impactadas com essa onda, né, que a gente tem mais recente, né, que responde aí como genericamente pelo nome de GPT, como as pessoas têm chamado, né, associando aí a uma técnica a, ao que está acontecendo. Entendi. O senhor estava falando a respeito de você ter essa relação máquina-ser humano. Como é que vai estar esse processo, professor? Seria, assim, paulatinamente uma substituição? Ou a gente descarta essa ideia? Vai continuar precisando do ser humano para desenvolver determinadas funções e trabalhos? Sem dúvida, o ser humano continua sendo essencial nesse processo. O que a gente tem aqui é uma ferramenta, e acho que a comparação com ferramentas computacionais que a gente usa hoje é bastante própria. Então, tipo, né, você, sei lá, vai fazer conta, você chama a sua planilha eletrônica para te ajudar a fazer contas, né? Você vai escrever um texto, você chama o seu editor de texto. Mas quem produz o texto é você. A diferença agora é que você vai ter alguém sugerindo um texto, né? Então, né, a inteligência artificial sugerindo um texto, mas quem tem que analisar o texto para ver se ele faz sentido, se ele está bom, se ele, né, tem o tom, né, que você quer, etc., é você, é um ser humano, né? Então, essa questão da substituição, né, do ser humano, é uma questão que sempre se traz aí nas conversas, né, até trazendo um elemento do passado. Lá no começo dos anos 80, eu, né, trabalhei com vários outros professores da Vanzolini para a gente explicar, era uma época onde, né, o movimento sindical começava a se mexer, né, lá nos anos 80 ainda, né? Então, junto com vários professores da Vanzolini, a gente andou muito lá pela ABC aqui paulista, né, para explicar o que era um robô e como é que ia ser a automação das fábricas. Então, essa coisa é uma coisa recorrente, né? E
há alguma perda de emprego, para algumas pessoas, sim, né? Mas há o aparecimento de novos empregos, né? E é isso que a gente, enfim, tem que olhar esse balanço, né? Olhando no longo prazo, olhando do ponto de vista econômico, a gente sempre tem tido, né, um avanço. Dito isso, a gente sabendo que não 100% serão substituídos, como que o profissional hoje em dia, com todas essas diferenças, essas mudanças, ele pode se posicionar? Existe, assim, uma maneira melhor de estar dentro do mercado de trabalho, tendo a inteligência artificial como aliado? Então, isso começa a aparecer nas ferramentas que a gente usa no dia a dia, né? Até a palavra que tem sido usada muito frequentemente é a palavra copiloto, copilot. Então, né, dentro do seu editor de texto, você vai ter um copiloto, né, e você vai pedir para ele gerar texto, né, específico dentro do seu browser, né? Dentro do meu browser eu tenho uma ferramenta desse tipo, né? Em que eu algumas vezes eu vou escrever um e-mail, né? Poxa, preciso escrever aqui um e-mail agradecendo, né, a Camila, né, pela entrevista, né? Então eu vou pedir, né, e eu vou fazer isso assim que a gente terminar essa conversa, eu vou pedir, né, para o GPT me ajudar a escrever um e-mail para a Camila, por quê? Porque, ok, funciona, né? Então, em vez de eu pensar na palavra e as melhores palavras, quer escrever um e-mail de agradecimento à Camila pela oportunidade. Pronto, né? O GPT já me ajudou, copiei aqui no e-mail e mandei para você. Então, e essa que é a visão que se tem, né, no momento. Então, a visão de copiloto é uma ferramenta que está do seu lado, mais uma ferramenta que está do seu lado para te ajudar no dia a dia do que você está fazendo, seja escrevendo um texto, seja respondendo um e-mail, seja até fazendo algumas contas, né? Ou resumindo textos. Então, isso, como professor, é algo que eu tenho usado com frequência também. Então, eu pego um paper de 40 páginas, né? E peço para o GPT fazer um resumo, né? E aí leio, sei lá, os 2 parágrafos que ele gerou. E aí consigo julgar se eu enfim, me interessar por ler ou não aquele texto. Tem uma coisa muito bacana, tá, nessa história, né? Nesses textos grandes, né, que a gente, né, frequentemente como professor trabalha, que a gente pode fazer perguntas sobre o texto, então do tipo, né, como, né, esse autor está vendo a questão X, né? Né, o copiloto, né, a inteligência artificial, consegue compreender e te dar uma resposta, via de regra, interessante. Então, tipo, eu economizo meu tempo. Em vez de ler as 40 páginas, né, eu vou fazer 2, 3 perguntas, vou olhar o resumo, então, em, sei lá, 3 minutos eu decido se eu vou realmente gastar o tempo lendo as 40 páginas ou se eu vou, né, simplesmente, né, não, acho que isso aqui não me interessa agora, vou olhar isso depois. Então, realmente é um auxiliar relevante aí no trabalho para algumas profissões. Para outras profissões não vai fazer nenhuma diferença na realidade. Claro, né? Há um impacto grande no ensino, né? Aí sim a gente tem um impacto muito grande, né? Tanto para as crianças mais novas, né? Quanto no ensino universitário. E eu digo assim também em termos de capacitação, né? O senhor acredita que com a inteligência artificial, digamos, num futuro que eu acredito também que já esteja bem próximo da gente, ela se tornando muito mais frequente nos espaços de trabalho, o nível de capacitação esperado também deve mudar, porque não vai ser todo mundo que vai ter esse acesso, não vai ser todo mundo que vai ter uma certa facilidade. Então, será que profissionais eles deveriam já começar a se preocupar com essa questão e começar a buscar uma inserção maior nesse sentido? Uma coisa muito bacana das ferramentas que estão saindo e da forma com que elas estão sendo incorporadas aí dentro de coisas que você já existe, então essa visão de copiloto, é que é alguma coisa que você não precisa nem tipo, fazer muitos treinamentos para começar a usar, sabe? É um negócio que é muito natural, né? Primeiro porque você se expressa de forma natural, do tipo, escreva, por favor, né, um texto de agradecimento a Camila pela entrevista.
né? Então, é o que eu vou escrever, né? E a inteligência artificial vai gerar o texto do e-mail. Então, não há uma demanda por treinamento. Essa é uma das coisas muito bacanas dessa história, né? De que, diferente, por exemplo, da dificuldade de aprender Excel, né? Ou da dificuldade de aprender os comandos do editor de texto, você não vai precisar fazer curso, porque você vai pedir para o troço, né? Para a inteligência artificial te ajudar, né? E vai pedir como você pediria para uma pessoa, né? Então, eu acho que a gente tem aqui um outro elemento bem bacana, né? Algumas pessoas estão usando a palavra democratização, né? Mas acho que é realmente facilidade de uso, né? Então, vai precisar treinar? Cara, não vai precisar treinar ninguém, não vai fazer curso disso, né? Claro, se você for desenvolver coisas inteligentes, aí você precisa fazer curso, mas aí é outra história, né? O que a gente está falando aqui é o impacto nas pessoas que vão usar essas ferramentas como elas estão aí, né? E realmente é uma coisa bem assim, tipo, né? Como eu falei, tem aqui um assistentezinho, um íconezinho no canto do meu browser, né? E quando eu quero, eu faço uma pergunta para ele, né? Tipo, de boa, né? Uma pergunta em português, né? Inclusive, né? Porque essas inteligências falam várias línguas, né? Então, não precisa saber inglês para usar? Não, não precisa. Você pode perguntar em português mesmo. E ela te responde, inclusive te ajuda a traduzir se você tiver esse problema, né? Preciso escrever um e-mail em francês para mandar para Camilo. Cara, eu escrevo, né, peço para ele gerar e peço para ele gerar em francês, e já sai pronto, né? E eu mando para Camilo. E antes da gente entrar nessa questão, o senhor estava falando que, do ponto de vista econômico, seria bastante vantajoso. Eu queria que o senhor abordasse um pouquinho mais sobre isso, como que a gente pode ver no dia a dia, como que as empresas elas podem também sentir essa diferença. Então, do ponto de vista econômico, né, a gente tem, né, a questão da produtividade, esse é o primeiro elemento, né, que aparece, né? Do jeito que se entende hoje, então não há direitos autorais envolvidos, então os textos e as imagens e as músicas que as inteligências artificiais estão gerando, né, não são sujeitos a direitos autorais. Há até algumas pessoas começando a discutir, né, se isso está certo ou não, porque no final do dia você usa obras que alguém escreveu para poder treinar as inteligências artificiais, né? Mas ainda é uma discussão enfim, não é tão forte, né? Mas o fato é que hoje você pode pegar esse texto, né, que eu acabei de falar do e-mail, né, te agradecendo, e usá-los sem problema. Então, se for um copy de marketing, por exemplo, né, você também pode usar sem problema. Então, tudo isso traz, né, um impacto no quê? Um impacto na produtividade das pessoas. E, portanto, né, há uma expectativa, né, não vamos esconder isso, né, de que, né, talvez você precise de menos gente, né? Eu tenho uma expectativa ao contrário, na realidade, né? Por quê? Porque quando a gente olha, né, o que aconteceu, né, particularmente na automação bancária, a gente percebe que, ao invés de diminuir a atividade, né, com toda a automação que a gente tem na área bancária, a gente, na realidade, aumentou os negócios, né, e trouxe mais gente ainda para trabalhar. Claro que se a gente, né, não tivesse computador né, nos bancos, imagina quantas pessoas a gente não teria fazendo as contas na mão do saldo, né? Quando eu era criança, né, isso não existia, né? Então, o caixa do banco, né, não tinha nada online, nada, o mundo era bem diferente lá nos anos 60, né? E aí, né, o caixa tinha uma listagem com o saldo das pessoas, a listagem de 3 ou 4 dias atrasado, e você ia sacar dinheiro no caixa, ele atualizava a caneta na listagem, né? Eu não sei nem se você consegue imaginar isso, né? Porque é um mundo de outra época. Mas o fato, né, que eu acho que é relevante da gente entender, é que a automação, na realidade, o que ela mais trouxe foi expansão econômica, né? Por quê? Porque a gente passa a fazer mais coisas, a gente passa a vender mais carro, porque a gente produz mais barato, a gente passa a vender, né, equipamentos eletrônicos, né, mais barato, porque a gente automatizou a produção.
E tudo isso gera, no final, o quê? Gera uma expansão da atividade econômica, né? Que aí vai beneficiar todo mundo, né? Então, é muito triste quando uma pessoa específica, né, realmente perde emprego. Claro que é muito triste. Mas quando a gente olha, né, a figura macroscópica, né, a gente percebe que, na realidade, o mundo todo, né, avançou. Né? Por quê? Porque a quantidade de negócios aumentou e, portanto, né, mesmo com, né, essa substituição, algumas vezes acontecendo, o que a gente viu sempre foi isso, foi que a atividade econômica aumentou. Então, né, no final de contas, tudo isso ajuda, né, as pessoas a viverem melhor. Né? E essa é a minha visão, né, sobre mais essa, né, eu que estou nessa estrada já há algum tempo, né, vendo automações acontecendo, né, com a robótica, depois na área financeira, depois, né, na área comercial, né, de automação comercial, e agora, né, cada vez mais com as inteligências artificiais, eu vejo tudo isso com olhos da expansão da atividade econômica mesmo. Professor, quero te agradecer pela oportunidade de conversar com a gente. Te agradecer de verdade, acho que a entrevista foi bem proveitosa. Acredito que eu tenha tirado tudo que eu precisava e um pouquinho mais. Muito obrigada pela disponibilidade e pelo senhor ter explicado de forma tão didática, tá bom? Ótimo. Estou às ordens, qualquer dúvida que você tiver na hora que estiver escrevendo, é só entrar em contato. Tá ótimo. Obrigadão, professor. Obrigadão a todos que acompanharam. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau, tchau.